A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe você e a sua família em nome de Jesus. Meus irmãos, é um prazer muito grande poder estar aqui compartilhando a palavra do Senhor com os meus irmãos. E hoje, a palavra que eu quero compartilhar com os meus irmãos e com as minhas irmãs está no livro de Jó, no capítulo 1, no versículo 1 até o versículo 22. Diz assim, aprovação de um justo. Olha o título dessa mensagem, aprovação de um justo. Havia um homem na terra de Uz, seu nome era Jó. Ele era um ser humano bom, honesto, justo, amava respeitosamente a Deus, evitava praticar o que era mal. Meus irmãos, olha a apresentação de Jó. Será que eu e você temos essa apresentação? Ou, mas ser cristão igual ao meu irmão, Deus me livre. Olha como começa o livro de Jó. Versículo 2 diz assim: Jó era pai de 7 filhos e 3 filhas. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Tinha também muitos servos a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente, todos os habitantes do Oriente de sua época. Meus irmãos, Jó era o homem mais rico do mundo naquela época. Versículo 4. Seus filhos costumavam visitar uns aos outros, e cada vez um deles preparava um banquete e mandava convidar as suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Até aí nada demais, né? Versículo 5. Assim que passava o período das festas e banquetes, Jó mandava chamar e fazia com que santificasse por meio dos ritos da purificação. Jó levantava-se ao romper da aurora, oferecia holocausto, isso é sacrifício, completamente queimado em nome de cada um dos seus filhos, pois pensava, talvez os meus filhos tenham pecado, ainda que no íntimo de cada um, assim blasfemado contra Deus em seus corações. E era assim que Jó vivia e procedia. Olha como um homem comprometido com o reino de Deus. Jó, sem mesmo saber se os filhos dele tinham pecado ou não, ele já oferecia um holocausto para purificar os filhos dele. Então Jó ele era desse jeito e ele vivia dessa forma. Era assim que ele procedia em tudo o que Jó fazia. Versículo 6. Certo dia, um anjo, isto é, um dos filhos de Deus, vieram apresentar-se perante o Senhor. E Satanás, o acusador, aproximou-se também com eles. Olha que interessante, o anjo do Senhor se aproximou de Deus e Satanás também. Então olha só, aqui fala Satanás, o acusador. Então, meu irmão, Satanás ele está para quê? Para nos acusar. Ele ouve o que a gente fala, o que a gente faz. Ele só não tem o poder de ler o nosso pensamento. E a todo tempo ele está ali para nos acusar, sabe? Você fez errado. Tá vendo, Senhor, seu filho ali que o Senhor tem tanta admiração? Lá, está fazendo isso, isso, isso. É para isso que Satanás ele está aqui. Ele é acusador. Versículo 7. Então o Senhor questionou a Satanás: de onde vens? E Satanás deu a seguinte resposta: de perambular pela terra e ir e vir pelos caminhos do mundo. Meus irmãos, você está entendendo que o mundo ele já é do maligno? Que o mundo não tem nada de bom a oferecer para mim, para você? Versículo 8. Indagou então o Senhor: observaste o meu servo Jó? Olha Deus falando para Satanás: você observou o meu servo Jó? Você imagina, meu irmão e minha irmã, se Deus fala assim: você observou o meu servo Lucas? Você observou
e aí você fala o seu nome, você observou aquele meu servo, aquela minha serva, você observou? O que Satanás poderia falar ao meu respeito e a seu respeito se o nosso Senhor fizesse essa pergunta para Satanás? Como ele é um ser humano íntegro, justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. A palavra do Senhor fala que nós temos que fugir da aparência do mal. E isso era o que Jó fazia. Ele era um homem íntegro, justo, que amava e temia Deus e desviava do mal. Então, meu irmão e minha irmã, você que acha, por algum motivo, não, eu vou só uma fumadinha aqui, não dá nada, só um golinho, né? Vou trair a minha esposa, vou trair meu esposo, isso não dá nada, eu tenho controle. Jó, ele desviava do mal. E muitas das vezes nós, cristãos, achamos que nós podemos brincar com o mal e não vai acontecer nada. A palavra do Senhor fala para a gente se desviar do mal. Por que vamos ter contato com o mal? Não é de se pensar? Se a gente, meus irmãos, eu quero que fique muito bem claro, nós somos seres humanos, somos passíveis de erro. É claro que se nós for brincar com o mal, vamos cair. Nós somos falhos, somos pecadores. Então, meu irmão, fuja da aparência do mal. Se você vê que vai desagradar a Deus, sai fora enquanto é tempo. Porque se você fica brincando com o mal, Satanás arma o laço e te prende. E de lá, meu irmão, é só pela misericórdia de Deus para você sair. Amém? Diante dessas palavras, Satanás contestou ao Senhor: será que Jó teme a Deus sem outras intenções? Por que Satanás fala isso? Jó era um homem rico, o mais rico da época dele. E aí Satanás fala: será que Jó teme a Deus sem outras intenções? Meus irmãos, quantas pessoas conhecemos que, ao ser próspero financeiramente, abandona o reino de Deus? Você acha que Deus ele não sabe? Por que Deus fala isso para Satanás? Porque ele sabia quem era o servo dele. O servo dele, Jó, era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Quem diz isso? Eu? Não, está na Bíblia. O próprio Deus fala isso de um homem pecador assim como eu e assim como você. Porventura não ergueste uma cerca protetora em volta dele, de sua família e de tudo o que possui? Olha o que Satanás está falando para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a respeito de Jó. Tu pessoalmente tem abençoado todas as obras da sua mão, das mãos deste homem, de maneira que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Olha quanta riqueza, meu irmão, Jó tinha. Aqui, a Bíblia não condena a riqueza, meu irmão. A Bíblia é uma benção, riqueza é uma benção. Só que, por que Deus vai dar uma riqueza para mim ou vai dar uma riqueza para você, se Ele sabe que se Ele nos abençoar financeiramente, a primeira coisa que vamos fazer, é dar linha. Então por que Ele vai abençoar? Por que Deus abençoou Jó com muita bênção financeira? Porque Jó era um homem temente a Deus, que se desviava do mal. Então, mesmo com tudo, dinheiro, prosperidade, família abençoada, com todas as bênçãos possíveis, ele era um homem temente a Deus, um homem íntegro, um homem reto, um homem que se desviava do mal. Agora eu quero fazer uma pergunta para você, meu irmão e minha irmã. Eu e você temos desviado do mal? Será que o nosso Senhor pode chegar para Satanás e falar assim: olha, Satanás, olha lá o meu filho, o meu servo Lucas, olha lá a minha serva fulana, olha lá o meu servo ciclano, uma pessoa íntegra, uma pessoa reta, justa, que se desvia do mal. Será que ele pode falar isso de mim e de você, meu irmão? Versículo de número 11. Entretanto, estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará e blasfemará diante da tua face. Aqui deu o Satanás, o acusador da minha vida e da sua vida,
ele fala para Deus, estende a tua mão e fere tudo que ele tem, com certeza ele vai te amaldiçoar, blasfemar diante da tua face. Meu irmão, você imagina você rico, próspero, assim como Jó, ter tudo e de repente perder tudo. Será que você, meu irmão, continuaríamos servindo ao Senhor? Ou iríamos fazer, igual Satanás fala, que nós ia blasfemar, que nós íamos deixar, amaldiçoar até o próprio Deus? Será que nós iríamos fazer isso? Se nós de repente fosse muito rico, com muitos bens, sabe? Tudo do bom e do melhor, e de repente Deus permitisse, vocês vão ver ao longo do texto que Deus ele permite Satanás tocar na vida de Jó. Por que Satanás, irmão, para você entender o poder do nosso Deus, até mesmo Satanás ele precisa da permissão de Deus. Se Deus não permitir, Satanás não toca. Olha o tamanho do Deus que eu sirvo, olha o tamanho do Deus que você serve. E por que você fica achando que é pela força do seu braço? Por que você acha que as coisas vão se resolver porque você está na parada? Sabe, meu irmão, temos que tirar o nosso eu, temos que tirar, sabe, o orgulho e saber que nós não somos nada sem a presença de Deus. Versículo 12. Então o Senhor declarou ao acusador, que é Satanás, concedo-te o poder para destruir tudo o que ele possui, apenas não estenda a tua mão contra a pessoa dele. E Satanás deixou a presença do Senhor. Olha só, o próprio Deus dando autorização para Satanás e tocar em tudo que Jó tem, porque Jó Deus ele sabia quem era o servo dele, Jó. Mesmo se arrancasse tudo de Jó, ele ia continuar fiel a Deus. Versículo 13, desculpa. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam desfrutando de um banquete, comendo e bebendo na casa do irmão mais velho, um mensageiro chegou fazendo a seguinte notícia: Jó, eis que os teus bois estavam lavrando a terra, as jumentas pastavam perto deles. Então, de repente, surgiram os sabeus e os atacaram e os levaram. Não obstante, eles ainda mataram os teus servos a fio da espada, e só consegui escapar para poder contar-lhe o que aconteceu. Meus irmãos, imagina você recebendo uma notícia dessa, que todos os seus bens começou a ir por água abaixo. Versículo 16. Enquanto o mensageiro ainda falava, chegou outro e exclamou: fogo de Deus caiu do céu e incendiou as ovelhas, e os servos os consumiu, e foi o único sobrevivente e vim informar o que aconteceu. Meu irmão, Jó ele nem acabou de ouvir uma notícia ruim e agora vem outra. Aí o número 17, versículo 17. Enquanto ele ainda explicava para Jó o que tinha acontecido, veio outro mensageiro e disse: os caldeus dividiram-se em 3 grupos, atacaram os camelos e levaram e ainda mataram os teus servos a fio da espada, e só eu escapei para te trazer essa notícia. Enquanto esse acabava de dar a informação, chegou outro. Meu irmão, parece que não para mais de vir notícia ruim. Chegou outro. Enquanto acabava de dar a informação, teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do teu filho mais velho. De repente veio um forte vento do deserto, atingiu com fúria os 4 cantos da casa e desabou sobre os jovens. A todos eles estão mortos, e fui a única pessoa que sobreviveu para contar o ocorrido. Meus irmãos, você imagina Jó, tudo no mesmo dia. Jó, ele vê os bens dele indo por água abaixo. De repente, ele não tinha só 1, 2 ou 3 filhos, ele tinha 10. E morre. A gente sabe que perder um filho é muito ruim.
Graças a bom Deus, nunca passamos por isso e nem queremos. E de repente, em vez de perder um, ele perde logo 10 de uma vez. Ele perde todos os filhos dele de uma vez só. E aí, meu irmão e minha irmã, você que se diz cristão, você que fala que serve a Deus, ah, Senhor, eis-me aqui, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, eu continuarei servindo ao Senhor. Será mesmo? Depois de uma situação dessa, que todos os seus filhos morreram, todos os seus bens acabou, você continuaria servindo a Deus? Versículo 20. Ao ouvir tudo isso, Jó levantou, rasgou o seu manto que vestia, raspou a cabeça e em seguida ajoelhou, encostando o rosto no chão, em sinal de humilhação e adoração diante de Deus. Meus irmãos, quantas notícias ruins têm acontecido na sua vida e você tem abrido essa bendita boca para reclamar. Meus irmãos, já imaginou passar o que Jó passou? E o que ele faz? Ele reclama. Aqui no texto fala que ele se ajoelhou, encostou com o seu rosto no chão em sinal de humildade e adoração. Adoração. Adoração é diferente de murmuração. Adoração, eu agradeço a Deus por aquilo que eu tenho. Eu agradeço a Deus por tudo que Ele fez e faz na minha vida. Mesmo que as notícias ruins, mesmo com tudo ao contrário, o meu bem maior é Deus. Versículo 21. E exclamou em oração: Nu deixei o ventre da minha mãe, e nu partirei desta terra. O Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, aqui os bens materiais são importantes? Sim. Mas ele não perdeu só os bens materiais, ele perdeu os 10 filhos de uma vez. E aí ele fala: louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes perdemos o emprego, batemos o carro, perdemos o casamento ou qualquer outra coisa. A primeira coisa que vem na nossa cabeça: não vou mais à igreja. Ou, Deus, Ele é um Deus distante, Ele está muito longe, isso é muito difícil. E aí, irmão, numa situação dessa, no qual estamos lendo, no livro de Jó, todos os bens, você imagina, né? Perder tudo o seu dinheiro na conta, tudo que você tem, você perde, e os seus filhos também morrem, tudo no mesmo dia. Será que eu, meu irmão, e você faríamos como Jó? Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 22. Em todas, não é uma, não é duas, não é três, é todas atitudes, Jó não errou e não pecou. E também jamais culpou a Deus por revés algum. Meu irmão, quanta coisa ruim aconteceu na vida de Jó só nesse capítulo 1. Só no capítulo 1. De repente, o homem mais rico de todo o Oriente, o homem que tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. O cara tinha tudo, estava bem. De repente, perde tudo num dia só. E aí, o interessante, o versículo 22 fala: em todas atitudes, Jó não errou e não pecou. E também jamais culpou a Deus por algum revés. E aí, meu irmão, numa situação dessa, minha irmã, numa situação dessa, será que eu e você culparíamos a Deus? Faríamos igual a Jó? Ou então começarmos a murmurar: porque eu não vou mais na igreja, porque Deus se esqueceu de mim, porque só eu que sofro, porque parece que o inferno fez um complô contra a minha vida, que o inferno inteiro está contra a minha vida, e que eu sou o maior sofredor do que todo mundo. Você já ouviu pessoas assim? Que tudo que você fala de alguma coisa ruim, ela já passou o dobro. Ou então você não sabe a dor dela. E aí, meu irmão, nessa situação, o que você faria?
você continuaria sendo cristão? Ou você é cristão por aquilo que Deus pode te dar? Ou você, enquanto dinheiro na mão, conta cheia, o bolso cheio de dinheiro, tudo dando certo, glória a Deus. O primeiro probleminha, não vou mais na igreja. Não vou porque Deus me abandonou, Deus não quer mais, Deus não me ama mais, porque eu estou sozinho, ó céus, ó vida. E aí, meu irmão? O que você faria? Será? O que nós podemos aprender com Jó? Vamos dar uma olhada em algumas coisas que nós podemos aprender com Jó. Eu separei 5 pontos muito importantes que a gente precisa aprender com Jó. Primeiro, vamos ver a fidelidade e o caráter são mais importantes do que qualquer aparência ou conquista material. Olha só, primeiro ponto, a fidelidade de Jó e o caráter de Jó são mais importantes do que qualquer aparência ou conquista material. Aonde vemos isso? Vamos ver no versículo 1 falar: havia um homem na terra de Uz, e o seu nome era Jó. Era um ser humano bom, honesto, justo, amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o mal. Esse era Jó, meu irmão. Esse era Jó, um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus e que evitava praticar o mal. Aqui vemos a fidelidade de Jó, vemos o caráter de Jó, que são mais importantes do que qualquer conquista material. O segundo ponto, a riqueza e a família de Jó. O versículo 2 e o 3 vai falar: Jó era pai de 7 filhos e 3 filhas. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas de boi e 500 jumentas. Tinha também muitos servos a seu serviço. Era o homem mais rico. Ele era o homem mais rico entre todos os habitantes do Oriente na sua época. E aí, meu irmão, você acha que ele tinha pouco dinheiro? Você acha que ele tinha poucos bens? Às vezes a gente perde uma coisinha simples. Não vou mais na igreja, acabou, Deus não me ama mais. Jó, ele só era o homem mais rico, só isso. Não tinha muita coisa, não. E era um homem íntegro. Ele era um homem reto, um homem temente a Deus e se desviava do mal. Tá bom para você, meu irmão e minha irmã que vive reclamando? Tá bom para você? Vamos ver agora, com toda a bênção, vem de Deus e deve ser usada com sabedoria. A gente precisa usar o que Deus nos dá com sabedoria. Terceiro ponto, meu irmão. O cuidado espiritual com a família é essencial. Você, meu irmão, tem orado pela sua família? Você tem orado pelos seus filhos? Você tem feito como Jó fez? Olha o que Jó fez no versículo 4 e 5. E os seus filhos costumavam visitar uns aos outros, e cada vez que um deles preparava um banquete, mandava convidar suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Assim que passava o período das festas e banquetes, Jó mandava chamar e fazia com que se santificasse por meio dos ritos de purificação. Jó levantava-se ao romper da aurora e oferecia o holocausto. Isso é sacrifício completamente queimado em nome de cada um dos seus filhos, pois pensava: talvez meus filhos tenham pecado, ainda que no íntimo de cada um, e assim blasfemado contra Deus em seus corações. Era assim que Jó vivia dessa forma, e Jó procedia. Meus irmãos, como que é importante, a gente orar pela nossa família? Ora pelos seus filhos, ora pelo seu casamento, ora por aqueles que são da sua família. Porque, meus irmãos, nós não sabemos, mas Satanás ele pode pedir a alma de qualquer um deles. Então, ora, seja um intercessor, seja uma intercessora pela sua família. Quarto ponto, a fidelidade será provada. Meu irmão, você fala que é fiel a Deus, né? A gente costuma falar: não, porque eu sou fiel a Deus. E se Deus provar?
Se Deus tirar tudo, igual fez com Jó, tirou tudo, num dia só, e aí? Será que seremos fiel a Deus? Ou, Senhor, não é bem assim, eu não concordo. Não, calma, vai com calma. E aí, meu irmão? De repente perder tudo assim, igual Jó, perder riqueza, família, tudo, de uma hora para outra. Você continuaria sendo fiel a Deus? Versículos 6 ao 12, ele vai falar sobre isso. Que certo dia os anjos, isto é, filhos de Deus, vieram apresentar-se perante o Senhor, e Satanás, o acusador, aproximou-se também junto com eles. Então o Senhor questionou a Satanás: de onde vens? E Satanás deu a seguinte resposta: de perambular pela terra, ir e vir pelos caminhos do mundo. Indagou então o Senhor: observaste o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro, justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Diante dessas palavras, Satanás contestou o Senhor e questionou: será que Jó teme a Deus sem outras intenções? Será que Jó busca a Deus só no interesse financeiro? Com bênção? Sabe, hoje o evangelho é da cura, hoje é o evangelho da prosperidade, tudo é fácil, vem para Cristo que não tem problema. Não é bem assim. Quer servir a Cristo? Nega a si mesmo. Quer servir a Cristo? Arrependa dos seus pecados, ou então você ou eu vamos para o inferno, se não nos arrepender, se não nos deixar o velho homem para trás, se não renunciar àquilo que desagrada a Deus, com certeza vamos para o inferno. Porventura não erguestes uma cerca protetora em volta dele e de sua família, e tudo o que ele possui? Tu pessoalmente tem abençoado todas as obras de sua mão, a obra da mão deste homem, de maneira que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Entretanto, estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, com certeza ele te amaldiçoará e blasfemará diante da tua face. Então o Senhor declarou a Satanás: concedo-te o poder para destruir tudo o que ele possui, apenas não estenda a tua mão contra a pessoa dele. E Satanás deixou a presença do Senhor. E aí, meu irmão? Se até Satanás está na presença de Deus, por que você não está? Por que você não ora? Por que você não lê a Bíblia? Por que você não jejua? Não tem tempo? Se Satanás, que é o nosso inimigo, está na presença de Deus, você não está, por quê? Você acha que vivendo essa vida conforme você vive, você vai para o céu? Vai, você vai sim, com certeza. Você não lê uma Bíblia, você não ora, você não jejua, você vai para o céu que jeito? Fazer o que lá? Você acha que no céu vai ter o quê? Se você não faz isso na terra, não é no céu que você vai fazer. Ou você para e serve a Deus de verdade, meu irmão e minha irmã, ou, eu sinto muito, mas é a realidade, vai para o inferno. Irmãos, o fato de servirmos a Deus não nos isenta de provações. A Bíblia fala: no mundo tereis aflições. Aflições é no plural, é mais do que uma, certo? É mais do que uma, então é várias. E aí ouvimos alguns evangelhos: porque daqui para frente é só vitória. Vem para Cristo e você não vai ter problema nenhum. Na onde que está escrito isso? Qual Bíblia que estão lendo, estão falando isso? Sabe, meu irmão, sabe por que o povo perece tanto? Porque não conhece a Bíblia, não conhece a palavra de Deus. A palavra do Senhor fala: o meu povo perece por falta de conhecimento. Como que eu adquiro conhecimento? Leia a Bíblia. Como que eu ouço a voz de Deus? Leia a Bíblia. Como que eu sou íntimo com Deus? Leia a Bíblia. Ora. Agora você não quer fazer isso e você quer ver milagre na sua vida? Você não quer orar, você não quer ler a palavra de Deus, você não quer jejuar e você quer orar e cair fogo do céu? Você quer pedir a Deus bênção, achar que tem crédito com Deus?
Você não faz nem isso, meu irmão, nem o que é básico. E aí? Isso é básico de qualquer cristão. Nem todos vão entender o mover de Deus na sua vida. Olha o que fala o versículo 17. Diz assim: enquanto ele ainda explicava o ocorrido, veio outro mensageiro e disse: os caldeus dividiram-se em 3 grupos, atacaram os camelos e os levaram, ainda mataram os seus servos a fio da espada, e eu escapei para trazer essa notícia. E aí, meu irmão? É fácil mesmo ser cristão? Né? Não tem provação, né? Não tem luta. A cidade... Espera aí que eu estou em outro... Então olha só, meu irmão. E aí? É fácil ser cristão? É só vitória? Quinto ponto. Mesmo na dor, é possível adorar a Deus. Sabe uma coisa interessante, meu irmão? Nós temos uma boca e 2 ouvidos. É para falar pouco e ouvir mais. Ouvir mais o quê? A palavra de Deus, o que Deus fala. Falar pouco. Sabe? Para de reclamar. Para de reclamar. Adoração a Satanás é a nossa reclamação. Quanto mais você reclama, mais sua vida vai para trás. Olha o 13 ao 22, o que fala. Versículo 13. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam desfrutando um banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro chegou trazendo a seguinte notícia a Jó: eis que os teus bois estavam lavrando a terra e as jumentas pastavam perto deles. Então, de repente, surgiram sabeus e o atacaram e o levaram. Não obsteve eles ainda matar os teus servos a fio da espada, e não conseguiu escapar. Só eu consegui escapar para poder contar o que aconteceu. E aqui vemos, enquanto o mensageiro ainda falava, chegou outro. Fogo do céu caiu e incendiou as ovelhas e os servos e os consumiu, e fui o único que sobrevivente e vim informar o que aconteceu. Segunda pessoa contando má notícia para Jó. Enquanto ele ainda explicava o ocorrido, veio o terceiro mensageiro e disse: os caldeus dividiram-se em 3 grupos e atacaram os camelos e os levaram, ainda mataram os teus servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer essa notícia. Versículo de número 18. Versículo 18. Então, este acabava de dar a sua informação e chegou quarto homem, quarto mensageiro, com a seguinte notícia: os teus filhos e as tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do teu primogênito, o filho mais velho. De repente, um vento do deserto atingiu com fúria os 4 cantos da casa, que desabou sobre os jovens, e todos morreram. E eu fui a única pessoa que sobreviveu para contar o ocorrido. Ao ouvir tudo isso, Jó levantou, rasgou as suas vestes, foi rapar a cabeça, logo em seguida ajoelhou, encostando-se o rosto no chão, em sinal de humildade e adoração diante de Deus. E exclamou em oração: nu deixei o ventre da minha mãe, nu partirei da terra. E o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Em todas as coisas, em todas as suas atitudes, Jó não errou e nem pecou. E também jamais culpou a Deus por revés algum. Meu irmão, eu espero que Deus tenha falado com você da mesma maneira com que Deus falou comigo. Que Deus abençoe você e a sua família em nome de Jesus.